antes de falar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Oba! Tá chegando gente que gosto. Bora, Mel. Laurinha já chegou. Nandica. Lisane. Oi, Laurinha. Oi, gente. Vão chegando, vão compartilhando aí. Boa noite, Lila. Bora, Narinha. Como é que eu fixo o comentário aqui, gente? Do tema da live. Ai, meu Deus. Pessoa. Eu tinha que saber fazer esse comentário. Gente, bora compartilhando aí com as pessoas. Só uns minutinhos enquanto todo mundo entra. É, Luciano, meu amigo do Águia. Séculos que eu não vejo. Vamos lá. Laurinha já tá dando risada. Oi, pai. É meu pai presente. Minha mãe também presente. Lógico. Colegas também de profissão. Ana Paula. Tudo bem, Laurinha. Vou deixar sem fixar, porque não tá rolando. Vamos... Eu também amo. Essa música, amo muito. Bora, vó. Minha avó tá aqui presente. Mas na fogo não. Gente, tem um aviãozinho aqui na live. Podem convidar quem vocês quiserem. Eu vou convidar agora Laura, que é psicoterapeuta, é a convidada dessa live. Partilhamos juntas esse tema e vou convidar ela agora para participar comigo. Laurinha, vem. Venha, Laurinha. Vocês estão me ouvindo aí? Olá! Olá, Lauricia! Boa noite! Boa noite, como vai? Que bom te ter aqui, que bom que essa live está Que acontecendo. bom! Feliz de estar aqui. Muito bem, obrigada pelo convite. O prazer foi meu. Gente, a gente vai conversar hoje sobre um assunto, né, que vocês sabem que é os transtornos alimentares e ansiedade. Quais são as diferenças, principalmente nesse período de quarentena, que surgem tantas dúvidas em relação a isso. Eu tô aqui com o meu roteirinho, tá? Com minha pesca. De vez em quando eu vou dar uma bisoiada. Pra saber, pra gente não estourar o tempo, tá? Vou fazer aqui minha apresentação. Eu acho que tem seguidores aqui de Laura. Tem pessoas que não me conhecem. Eu sou Maria Clara, sou nutricionista. Atuo na clínica e na parte esportiva, atuo também com estética, trabalho com fitoterapia e suplementação, que fazem parte da minha especialização, e sempre procuro trazer para os meus pacientes uma abordagem relacionada à nutrição sem terrorismo relacionado a alimentos, sem terrorismo nutricional. E achei muito pertinente essa live ser compartilhada com Laura, que é psicoterapeuta, que tem tudo a ver com qualquer tema de alimentação, porque alimento não é só nutriente, né, Laurinha? Então se apresente aí para as pessoas. Muito bem, eu sou Laura dos Reis, para quem não me conhece. Sou psicoterapeuta, tenho formação em psicologia, mas trabalho também com outras terapias que agregam muito no fazer. Gosto muito da visão do Mindfulness, né, Maria? E, assim, complementa demais esse comer consciente, comer com consciência do que eu estou comendo, se eu estou com fome, se eu estou com talvez alguma outra questão que desencadeia num comer, que não é um comer relacionado à fome física. E Sim. Por aí vamos.
Então, que bom. Eu queria falar um pouquinho sobre o porquê que a gente pensou nessa live. Primeiramente, Laura que me sugeriu, né? Eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram e ela me sugeriu e eu falei, e por que não compartilhar com Laura, que é uma profissional que eu admiro muito. O que acontece? Eu escuto muito em consultório e agora, atualmente também tenho escutado muitas pessoas falando sobre, usando o termo compulsão alimentar. E a preocupação das pessoas tem me chamado a atenção que fica muito na esfera da estética. Sendo que estamos vivenciando um momento que, ao mesmo tempo, a questão da saúde é muito importante. Mostra que a questão da saúde é muito importante, que os hábitos da gente são muito importantes. E as pessoas ficam lá com aquela pulguinha da estética, né, falando no ouvido e acaba prevalecendo muitas vezes as questões estéticas em relação a outras questões muito mais importantes. E os transtornos alimentares são transtornos psíquicos, tá? Que a gente pode vir a desenvolver gradativamente, mas muitas vezes a gente apresenta sinais e outras vezes são questões de ansiedade que a gente vai abordar aqui. Eu vou passar a bola para você, Laurinha, para você falar um pouquinho. Show. Só antes de eu falar, eu queria trazer também uma questão assim, bem importante. Os transtornos alimentares, eles são considerados dentro dos transtornos psíquicos um dos mais ou o mais que maior causa mortalidade, ou por complicações clínicas ou pelo suicídio, que são complicações já no campo emocional, psíquico mesmo. Então, vamos ficar atentos. Desencadeia, né, Maria Clara? Uhum. Deixa eu só pontuar algo aqui para o pessoal que está participando, agradecer pela participação, né? Por estarem aqui com a gente. E no final a gente vai trazer um combo, né, Maria? Para quem ficar até o final com a gente, Sim. teremos um combo para vocês e faremos uma nutrição e psicoterapia. Exatamente. Fica aí que vocês vão descobrir já. Bem-vinda, Alana, Juliana, Jamile, tem tanta gente querida. Giannine. Gente, o que acontece? O comer é um dos pilares da nossa qualidade de vida. Então, assim como o sono, o comer, ele muda o nosso humor, ele interfere nos hormônios. Comer é essencial. Então, às vezes eu estou me sentindo fraca, não me sinto muito produtiva naquele dia porque eu comi mal. Ou isso interfere em todas as áreas. Então, assim, junto com o sono, que foi outra live que eu fiz com a Amanda, né? O comer é essencial. A alimentação, além de dar essa base para a vida, ela está muito relacionada à afetividade. Então, assim, desde o nosso nascimento, o primeiro contato social com a mãe, seja no seio, seja mamando na mamadeira, tem essa afetividade relacionada. Então, eu estou mamando ali, eu estou nutrindo o meu corpo, mas eu também estou sendo aconchegada, eu estou sendo ninada, eu estou sendo olhada, tem troca, né, de contato visual. Exatamente, Alana, eu sou o que eu como. Então, tem todo um afetivo por trás do comer. É um intenso significado emocional. E uma curiosidade é que antes, lá no útero, com 16 semanas de gestação, a gente já engole o líquido amniótico e a gente já sente os gostos. Então, o bebê, quando ele sente o gosto amargo, ele já faz careta na barriga da mãe. Quando ele sente doce, ele já abre a boquinha para sentir mais. Então, já tem todo esse desenvolvimento do paladar na barriga. Então é importante a gente pontuar assim de cara que o comer não é só comer, nutrir corpo. O comer, ele nutre todo um sistema, né? E aí vai estar permeado por crenças, tem todo um histórico que eu vou falar daqui a pouco. E aí eu tenho algumas perguntas para você. Bem-vinda, Nath, Ana Tereza. Ana Tereza já falou que gostou do combo. Ana Tereza, Ângela, ai, amo todo mundo. Gabi. Gente, igual dá vontade de ficar falando com o pessoal, né? Dá vontade. Eu tô aqui, ó, com a mão. Leandro, bem-vindo. Gente, eu tenho algumas perguntas para vocês, então, para a gente
se adentrar mais no tema. Quem aí na quarentena tá abrindo a geladeira o tempo todo? Né? Vira e mexe, eu vou lá, abro a geladeira. Quem teve mudança de peso? Seja para mais ou para menos. Quem teve aí o seu peso corporal alterado? Quem tem realizado as refeições fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Então, eu estou comendo, mas eu estou vendo alguma coisa, estou comendo, estou trabalhando, estou estudando, estou numa reunião. Porque agora a gente está em casa o dia inteiro na quarentena. Então, assim, a gente fica comendo, fica trabalhando, meio que tudo se mistura. Então, reflitam comigo aí. Quem está fazendo coisas e coisas e coisas, essa sou eu, e esquece de comer. E aí você vai ver, você está trêmula de fome. Né? Eu me percebo muito nesse movimento. Às vezes eu esqueço de comer. Isso também pode acontecer. Olha, geral já colocando a mãozinha aí. Mônica, Ju. Eu, no caso, não esqueço de comer. Eu sou aquela que lembra toda hora. Você é que fica na geladeira, né? Quem mal lembra o que comeu durante o dia? Isso é muito sério e a gente vai falar mais tarde sobre isso de novo. Vocês lembram o que vocês comeram ontem à noite? O que eu comi no almoço hoje? Eu lembro do gosto do que eu comi? Se estava bom, se estava muito salgado. Quando eu estou criando algo, não sinto fome, Juliano, também. E duas frases que eu percebi em mim que eu acho que são generalizadas também. Não sei muito bem o que fazer. Acho que eu vou comer alguma coisa. Vou comer algo. Então, assim, não sei o que fazer, eu vou comer. Tem outra frase que eu falei ontem. Ai, não sei o que eu vou fazer, que vontade de comer um doce. Mas eu parei para pensar, não estava com vontade de comer um doce. O doce seria para trazer prazer, para me sentir bem. Tá me ouvindo bem, Maria Clara? Vocês estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo, muito bem, tá ótimo. Então, esse doce, esse meu, ai, que vontade de comer um doce, na verdade não era um doce. Era fome de outra coisa, era fome de prazer, era fome de me sentir fazendo alguma coisa, motivada. Cadê? Alguém falou, Nath? Exatamente, Nath. E vamos falar sobre essa questão da compulsão, Nath. Exatamente isso. Será que é uma compulsão? Muito bem colocado A Nath está falando aqui, ó, tive 2 semanas de compulsão com chocolates. Mas será que foi compulsão, Nath? Porque eu tenho tido muito no consultório, agora nos atendimentos online, essa demanda. Eu tô com compulsão, tô comendo muito. É diferente o transtorno compulsão do comer muito por ansiedade. Pode ser que seja um transtorno, mas nem sempre é um transtorno. Então é bom a gente se atentar, e Maria Clara vai falar daqui a pouquinho sobre a questão dos transtornos, que nem sempre esse comer muito, ele se enquadra num caso clínico, né, nesse transtorno. E aí, antes de passar a bola para Maria Clara, eu quero pontuar algo que eu não posso deixar de pontuar, que é muito importante, não é nosso foco, mas sobre a indústria da moda. Pensa com você mesma, com você mesmo, se o que você almeja em relação ao seu corpo, em relação ao estereótipo mesmo, a como você quer estar, se não está associado, se não foi manipulado por uma mídia. Existe uma indústria imensa, gigante da moda, que manipula nossas vidas, né? Que está ali no intervalo, que está da TV, que está ali na novela, no jornal, nas apresentadoras, nos apresentadores, tudo engloba essa mídia que vem com muita força. E se eu não presto atenção, às vezes eu quero estar muito magra, esse não é o meu biotipo, e eu quero porque quero estar, porque tem muitas modelos que estão magras, que estão fazendo sucesso. Tem o caso também das influenciadoras digitais, como é a moça que deu a festa, que Melhor agora nem na falar quarentena. o nome. Nem falar o Então, nome. mas teve esse Eu não sei caso quem aí. Não sei quem é. Alguém aí que assim, que é uma influenciadora de bem-estar, é um estereótipo que as pessoas seguem. Mas aí a gente vê nas entrelinhas, será que é esse estereótipo mesmo que eu quero seguir? Então é num contato maior com o nosso corpo, com a nossa essência, que a gente vai conseguir entender de onde vem essa fome, né? Se é uma fome emocional, se é uma fome física. E também entender qual é o padrão que eu quero seguir, qual é o corpo que eu quero para mim, de uma forma mais respeitosa, mais gentil, mais cuidadosa. Muito bem. Acho que Verdade, é isso. Laura. E eu acho interessante
Eu vou falar agora os aspectos desses transtornos psíquicos, tá? Não necessariamente são essa mudança de padrão alimentar que a gente está vivenciando nos dias atuais. E é interessante a gente observar, sim, alguns sinais, porque às vezes a gente pode vir a desencadear qualquer tipo de transtorno e a gente não quer isso. Quanto mais informado a gente está, mais a gente consegue identificar esses sinais e procurar ajuda. E também ajudar outras pessoas. Então, a informação é muito positiva nesse aspecto. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui sobre os 3 principais, tá? Primeiramente, anorexia. O que é anorexia? É uma obsessão pela magreza. Então, o indivíduo, que não é coincidência, mas na maior parte das vezes é mulher, né? Então, por conta de todas as pressões sociais que nós vivemos, desde a nossa infância até a formação como mulher, as mulheres são as que mais apresentam esses transtornos, né? Então, o indivíduo, ele para de comer, faz uma restrição severa da alimentação por livre e espontânea vontade. Então, isso não quer dizer, nesse caso da anorexia como um transtorno alimentar, que esse indivíduo, ele vai perder o apetite. Ele vai simplesmente parar de se alimentar pela obsessão pela magreza. Então, é muito difícil o tratamento dessas pessoas porque elas se transformam em aliadas do transtorno. Porque a partir do momento que elas dizem não para o alimento, elas se sentem mais empoderadas. Eu disse não, eu consegui. Ao invés delas se sentirem culpadas. Então, esse é um aspecto muito importante da anorexia. A anoréxica, ela se sente aliada ao transtorno. E para o tratamento ser eficaz, o primeiro passo é ela se identificar com esse transtorno e querer sair desse lema, quadro, né? Da anorexia, desse quadro. Qual o transtorno e importância do emocional na nutrição? Eu vi aqui. Qual o percentual da importância do emocional na nutrição e nos transtornos? Então, Di, que bom te ter aqui. É muito importante, Di, porque quando a gente fala de alimentação, a gente fala da relação com o social, com o cultural, com o nutrir, com a saúde. Então, o alimento, ele é uma série de fatores, não é só um fator. Então, a partir do momento que você não está com uma relação legal, com algum aspecto emocional, você pode vir a descontar isso no alimento. Então, muitas vezes, isso está pautado numa distorção da nossa imagem. Então, muitas pessoas vêm apresentando esse transtornos ou quadros mais inferiores do que o transtorno, né? Mais inferiores que eu digo assim, que não chegam a tanto, mas que prejudicam e podem vir a se transformar em um transtorno. Deixa eu só fazer uma pontuação, Maria Clara. Pode fazer. O Diogo falou, né, fez a pergunta. Eu acho que o Diogo nós somos mente e corpo, e a gente fala muito na teoria da compaixão que nós somos mente, corpo e emoções. É um triângulo. Então está diretamente relacionado, né? Um não existe sem o outro. E aí alguém pontuou aqui que mulher se cobra demais. A Ângela. Então Ângela. Ângela Thay. Começar a rever isso, Ângela, né? Por que eu me cobro demais? De onde vem essa cobrança? É minha, não é? E a gente consegue elaborar e ter mais leveza, mais autocompaixão. Verdade. E aí eu estava na anorexia, aí voltando, eu vou falar sobre a compulsão e a bulimia. Eles têm a compulsão é o consumo exacerbado de alimentos em um curto espaço de tempo, de uma forma desenfreada, e que não significa você chegar em um aniversário e comer 5 brigadeiros, em comer 5 pãezinhos ao mesmo tempo, não. É um nível que às vezes chega, para vocês terem entendimento, chega a 7.000 calorias em 1 hora, 10.000 calorias em 3 horas. É uma pessoa que come exacerbadamente. É uma pessoa que pega o pote de feijão que está dentro do congelador, coloca a colher dentro
e mal espera descongelar para comer. Isso é um transtorno psíquico. É uma pessoa que, às vezes, quando come tudo que tem no armário e não tem mais o que comer, chega, em alguns casos, a pegar comida do lixo e comer. Então, isso é um episódio de compulsão alimentar que é doloridíssimo para a pessoa. E essa pessoa, ela provavelmente não sente que está começando a entrar nesse nível. Quando se percebe, começa a comer escondido, a não sentir o sabor dos alimentos, a compensar as emoções naquela compulsão alimentar. Então, é muito dolorido, muito doloroso para essas pessoas, esses episódios. Elas se sentem muito culpadas. E aí é que vem, existe a bulimia, que é esse episódio de compulsão alimentar associados a métodos que sejam... me fugiu aqui a palavra. Para mim também não é. Tô Não é tentando me laxante. lembrar aqui, gente. Não é purgatório. É como se fosse purgatórios, né? É o que me vem, mas Métodos não é. purgatórios, compensatórios, na verdade. Então, ela come muito, ela tem um episódio de compulsão alimentar e depois ela provoca o vômito, depois ela toma laxantes. Gente, muita atenção, porque chega muita gente no consultório e me fala que toma tal laxante todos os dias e que não consegue ficar sem utilizar laxante. Isso não é normal. Não é normal, eu digo assim, eu não tô querendo dizer que essa pessoa tem compulsão alimentar ou que tem bulimia, não. Mas isso não é fisiológico. Então, algumas pessoas utilizam esses recursos e não sabem que isso pode depois viciar o organismo nesses sistemas de ir ao banheiro, são laxativos, são diuréticos. Em alguns casos, a literatura já refere pessoas que fazem sangria para diminuir essa culpa por ter comido demais. Então, todos eles são bem dolorosos. Então, vocês percebem aí que muito provavelmente vocês não apresentam esses transtornos, mas se apresentarem, procurem profissionais que sejam habilitados para isso. Tem que ser uma equipe multidisciplinar, que te entenda. Essas pessoas não vão te expor, essas pessoas vão te ajudar. É um transtorno psíquico, tá? Não é falta de vontade, não é falta de interesse de melhorar. Então, é isso. E se você não tem, mas apresenta alguns sinais que podem ser, né, pontos de interseção, se atente a eles, não negligencie. Então, se você come escondido, porque quando você come demais, se você come sem sentir o sabor das coisas e você quer sempre mais, se você está descontando muito as suas emoções na alimentação, se você faz muito uso de chá laxativo, de chá diurético, se você induz o vômito, mesmo que não seja constantemente, uma vez ou outra, né? Não tem problema. Então, ficar atentos a esses aspectos, esses sinais. Existem também outros transtornos bacanas de eu trazer para cá, mas eu vou falar rapidinho porque a gente não tem tempo, que é o vigorexia, que é uma busca excessiva pelo corpo perfeito, relacionada aos músculos de hoje em dia, né? A simetria muscular. Então, geralmente são homens que não querem perder massa muscular. E tem a ortodexia. Foi o que a Natália falou aqui, né? Ortorexia. Eu acho que alguém falou que ortorexia. Uhum. Que é a preocupação excessiva em comer alimentos puros. Saudável. Muito puros. O que, na verdade, gente, é praticamente impossível hoje em dia você ter uma alimentação 100% saudável e 100% pura. A não ser que você se restrinja muito, aí você fica no 100% pura, mas não fica 100% saudável, né? Não existe. Então, são outros aspectos também que merecem atenção, tá? O vigorexia tem muito a ver com a distorção da imagem também. Então, vamos ficar atentos ao que a gente consome na internet. A estética é mais importante do que a saúde? Do que o que você falou, do que o biotipo da pessoa? A gente não está fazendo apologia aqui à obesidade.
A gente está fazendo aqui. Sim, Mas é não, porque mas é, algumas é importante pessoas, Laura, pontuar. algumas pessoas estão confundindo isso. Então, é outra coisa, daria pano para manga Sim, aí falar sobre sim. isso, mas algumas pessoas têm confundido. Deixa eu só fazer uma pontuação que é importante aqui. A Jéssica, eu vi que a Jéssica está bem ativa aqui no bate-papo. Jéssica é uma Ai, tem amiga muitas minha. coisas que E eu queria ver, Marcel. alguns comentários. Mas Jéssica não tem compulsão, né? É importante pontuar que é o que você falou aqui, compulsão é algo mais intenso, né? Mas talvez sim, se está incomodando essa relação com a comida, é investigar mesmo. Mas a compulsão é algo mais severo, digamos assim, né? Como você trouxe. E aí, Natália falou algo sobre a ortorexia que eu não consegui acompanhar, já foi. Mas nada, se quiser pontuar de novo, se há alguma dúvida, pode, Deixa eu ver pode aqui se eu. colocar. Eu acho que eu vi uma pergunta de Anselmo. Selmo, Anselmo, que é é isso educador mesmo. físico e que, inclusive, faremos uma live em breve também. A dificuldade de se controlar num determinado momento do dia é uma questão mental ou disciplinar nutritiva? É uma questão ambígua. Não quer dizer que você tenha um transtorno alimentar. Mas muitas vezes você tem uma ansiedade que você pode ter um olhar diferente, né, Laura? E talvez, Anselmo, fazer uma análise funcional aí dessa questão. Eu estou com dificuldade nesse momento. O que aconteceu antes? Por que é sempre nesse momento do dia? O que acontece depois? Se a gente for ficar só nesse âmbito da disciplina, a gente pode cair numa autocobrança, numa exigência, numa culpa. Então, eu acho mais rico a gente entender o contexto. Por que eu estou com essa dificuldade de me controlar, que você colocou, né? Num determinado momento do dia. O que está acontecendo nesse momento? É uma ansiedade, é uma tristeza, é um vazio existencial, é uma queda aí hormonal? O que é? Talvez uma investigação mais profunda seja interessante. Jéssica, graças. Muito bem. Você quer colocar mais algo sobre o transtorno? Não, Os transtornos. alguém tem alguma pergunta sobre o transtorno? Vocês entenderam a diferença do que seria um transtorno para um padrão alimentar que a gente vai ver agora, que é um pouco alterado? Minha ansiedade em relação à comida fica horas sem comer. É uma demonstração de ansiedade, né? Nossa, a alimentação tem tudo a ver. Ainda bem que eu te trouxe aqui, Laura. Tudo a ver, né? É o que a Nath está falando aqui, aquele foco, força e fé. É algo que realmente, Natália, para mim também é descontextualizado, né? Esse foco e força. A gente tem que contextualizar, entender o histórico da pessoa, de onde ela vem, qual é a relação dela com a comida desde a infância. Então é toda uma construção, não é assim talvez tão simples. Eu, pelo menos, eu gosto muito da ideia da autocompaixão, da autogentileza. Trabalhar um olhar mais amoroso, né, Maria Clara? Eu acho Com que certeza. é muito importante. Eu quero explicar depois para vocês a diferença entre estratégia nutricional, que a gente aborda no consultório, e o comer natural, tá? Porque muitas pessoas ficam assim, mas eu vou pegar um plano alimentar e vou olhar. Gente, depende do objetivo. Nós nos formamos para direcionar uma alimentação. Então, muitas pessoas podem ter. Eu já estou falando. Ai, meu Deus, já estou explicando. Você quer continuar? E aí eu falo Eu acho sobre que eu vou o. Continua, explicar que eu acho que então está bem no agora. contexto do que as meninas estão falando. Isso, E eu vou casa, explicar. cabe muito bem. Eu vou explicar a diferença entre estratégia nutricional e o comer natural. Bom, quando uma pessoa chega a um consultório, ela vai apresentar os seus objetivos. Por que ela está indo ali? Ela pode estar ali porque ela sente necessidade de comer mais saudável e ela quer entender, conhecer. Pode ser porque ela quer emagrecimento, pode ser porque ela quer melhoria no acne, pode ser porque ela tem alguma doença que requer, então, uma diabetes, uma doença renal. Pode ser porque ela quer fortalecer o sistema imunológico. Pode ser, gente, por N fatores. E a gente tem N estratégias nutricionais que cabem ou não. O que eu acho muito válido é que a pessoa tenha consciência de que aquilo é uma estratégia e que demanda, muitas vezes, sim, um certo, eu diria, disciplina naquele aspecto, mas ela tem que saber que existe um fim.
Logicamente que cada tipo de objetivo requer um tipo de plano alimentar e de uma estratégia. Não existe só low carb. Porque as pessoas pensam que é só um tipo de dieta, de estratégia no mundo que é low carb para tudo. E não é. Existem outros fatores. O que eu gosto muito de explicar às pessoas é que aos poucos, que ela, às vezes o interesse dela é compreender um pouco mais sobre a alimentação. Então, aos poucos, a gente vai explicando por que naquele plano alimentar a gente substitui o ovo pelo iogurte e não o ovo pelo pão. Então, a pessoa começa a entender o que é uma proteína, o que é uma alimentação equilibrada, o que em excesso pode fazer mal, qual é a esfera daquele alimento pode fazer muito bem, o que aquilo pode beneficiar. Isso não quer dizer que a pessoa não vai ser feliz e que um dia não possa comer uma pizza, que não possa comer várias vezes, inclusive, uma pizza, tomar um vinho. Não. Agora, se dentro daquele objetivo dela, ela se propôs a fazer aquela estratégia, essa estratégia vai ser direcionada por um profissional que vai enquadrar na individualidade dela, vai minimizar os danos e vai verificar qual é a importância. Porque nem todo mundo pode simplesmente sentir vontade e comer enquanto não se trabalhar emocionalmente, enquanto não se trabalhar algum aspecto de saúde, entendeu? Então, às vezes, a pessoa precisa resolver alguns aspectos da saúde que ela colocou em déficit durante uma vida toda de consumo exacerbado. Então, a gente precisa restabelecer isso em conjunto, utilizando estratégias. Deu para entender, gente? Hoje à tarde estava falando com Oi, uma pessoa muito Joelma. querida, que eu acho que está aqui vendo a live, e ela estava falando exatamente sobre essa questão do comer natural, né? De um comer e um acompanhamento nutricional mais leve, mais cuidadoso, mais gentil, que é essa sua visão que é linda. Porque é isso, né? Ter todo esse respeito com o paciente que está ali à sua frente. Acho Sim, fantástico, e dentro da admiro. estratégia a gente pode ser feliz também. Dentro da Sim, estratégia, é a gente isso. pode. Tá, a gente está restringindo algumas coisas, mas não quer dizer que a gente vai tirar tudo que a pessoa não ama. Ou tudo que a pessoa ama. A gente vai tirar tudo que a pessoa ama, vai colocar tudo que a pessoa odeia. Não quer dizer. Um médico me passou low carb para a vida toda. Não podia comer nem banana. Em 2 meses perdi 10 quilos. Alguns meses depois não emagrecia mais. Comer um pão integral já era um abuso para o corpo. Nath, é uma questão aí que precisa ser menos um ano, recuperei todo o peso. É verdade, porque tem que aprender Recupera. depois. Pode fazer low carb, não quer dizer que low carb seja ruim, mas dizer que é para a vida toda, eu realmente desconheço. A gente precisaria entender muito. Chocolate, Li. Maria Clara, responde essa Ah. pergunta aqui da Jandira. Tem estratégia alimentar para fibromialgia e assim diminuir dores? Boa pergunta, Jandira. Existem sim, são bem relacionadas geralmente à questão inflamatória, né? Então, existem alimentos que são pró-inflamatórios e existem alimentos que são anti-inflamatórios naturalmente, possuem bioativos que ajudam a gente nesse processo, que aliviam, né? E que ajudam a desinflamar, sim. Show. Muito bom. Então aí, Jandira já sabe. Então vamos falar um pouquinho sobre fome e ansiedade. E saciedade. Ansiedade também. Mas fome Vamos. e saciedade. Fome e saciedade, gente, são sensações corporais. Então, assim, são mecanismos de defesa, são sinais do seu corpo. Então, por exemplo, eu sinto frio, eu sinto calor, eu vou sentir fome e saciedade também. Só que às vezes a gente está num grau de desconexão tão grande do corpo que a gente não percebe. Por isso que eu bato tanto na questão do autoconhecimento. E autoconhecimento não é só lidar com emoções, com sentimentos também, mas é lidar com esse todo. Porque o nosso corpo, ele fala muito. Ele fala o tempo todo. Emile. Então, assim, tem aquele ditado, que as pessoas dizem, né? Que as pessoas trazem que grávida sente desejo, né? Ai, quero comer isso para repor talvez algum nutriente, Ai, eu amo né? isso. Eu acho incrível. Só que já percebeu que a gente também sente, Maria Clara? A gente também sente esses desejos no dia a dia. Essa semana mesmo eu fiquei com muita vontade de comer ovo cozido. Gente, fazia muito tempo que eu não comia ovo cozido.
E semana passada vontade de comer abacate. O seu corpo, ele te pede. Se você estiver em sintonia, em harmonia com o seu corpo, ele vai te pedindo, vai te demandando. E aí por isso que é importante o autoconhecimento como no geral, né? É entender por que, por exemplo, que eu tive aquela vontade imensa de comer doce, sendo que o meu grau de saciedade estava ok. Eu estava com um grau ok de saciedade. Eu estava sem fome real. Era uma fome emocional. Então, sou prova que através da nutrição, exatamente, Rita. Rita, beijo, Ritita. Minha sogrita. Pode Linda, colocar a tá dúvida, magé. Jéssica, que eu não entendi, mas coloca aí que a gente responde. Então, observa o seu desejo de comer certos alimentos, de não comer, porque isso tudo é o seu corpo te pedindo. E aí você vai criando uma afinidade tão grande com esse corpo que você já entende, e principalmente com o acompanhamento nutricional. Eu já entendo que eu preciso daquilo, que eu preciso daquele outro alimento. E isso conecta muito com a questão da intuição. Através do corpo, a gente não sente um aperto no coração às vezes, ou às vezes se sente mal em certos ambientes. Isso também tem a ver com a intuição, que é uma questão mais energética, mas que conecta com o autoconhecimento relacionado ao corpo. São sinais que o meu corpo me traz o tempo inteiro, o dia inteiro, e às vezes eu não me importo muito, não dou tanta atenção, não dou a devida atenção. E aí, o que acontece? Deixa eu ler aqui para vocês a definição de saciedade. A saciedade é o tempo que persiste a sensação de estômago ocupado. Mas o que acontece? É como 50 tons de cinza lá, né? O livro. São vários tons de ansiedade, são várias nuances. Então não é só, estou na saciedade, estou na fome. É uma nuance. Então eu posso estar comendo. E aí a saciedade vai chegando, vai chegando, vai chegando, daqui a pouco ela atinge seu topo. E aí daqui 1 hora, 2 horas, eu tô com um pouquinho de fome, mas não é aquela fome 100%, é uma fome 50%, é uma fome média, é uma fominha, é uma vontadezinha. Então é importante a gente observar e entender que estar satisfeito não é estar totalmente cheio, totalmente pleno ali de comida. Não, eu posso estar satisfeita, mas estar com uma vontadezinha mais social, porque eu estou numa festa e tem muitos doces. Entende? Tem várias nuances aí nesse meio, vários graus. Depois aqui da live eu vou postar no meu perfil, no feed, uma tabelinha que fala um pouquinho de 0 a 100% em relação à fome, esses graus aí de fome e de ansiedade. A gente pode sentir a fome emocional, que é uma fome relacionada ao que eu estou sentindo. Então eu tenho fome, mas é fome de medo, é fome de angústia, é fome de ansiedade. Tem alguma pergunta por aqui? Eu queria fazer uma colocação aí, porque eu vi Nath. Nath tá tão participativa, Nath. Tá, Muito super. bom te ter aqui. Ela falou, quando eu tenho vontade de comer doce, eu como doce. Muito bacana. Eu queria saber, você come quanto? Você come uma barra toda? Você come um pedaço, um pedacinho? Quanto é que você acha que te sacia quando você tá com vontade com doce? Quando você vê aí, se puder, você me responde. Perfeito. Porque eu tenho Isso tem a ver muito com o diário alimentar, né, Maria Clara? Eu tenho porque geralmente um pedacinho, quando a gente sente, eu acho que já às vezes já sacia aquela vontade de comer doce, né? E aí é lógico que existem, Laurinha, alguns, por exemplo, vou dar um exemplo, o chocolate mais amargo, mais rico em cacau, ele já dá uma saciedade maior. Você come o doce, mas ele dá uma saciedade maior ao doce, à vontade de comer doce. Entendeu? Sim. E agora é mais precisa rico, sentir né? e se adaptar. Isso, ele é riquíssimo em antioxidantes. Depende do meu emocional. Tem dias que como um pequeno pedaço tá ótimo, em outros rola exagero. Entendo, Nath. Depende do emocional, né, Nath? Uhum. Tem a questão da qualidade também, Maria Clara, dos alimentos. Às vezes eu estou cheia, estou super satisfeita, mas ainda estou com fome.
Será que é porque, por exemplo, eu comi 3 pães e só o pão? Então, qualidade tem muita diferença de quantidade. Às vezes eu Com como muito, certeza. cheguei num grau elevadíssimo de saciedade, mas ainda estou com fome. Por que que eu estou com fome? É. Porque está E é faltando um loop nutriente, também. talvez. Quanto mais doce a gente come, mais vontade a gente tem que comer. Então, às vezes, um pouquinho vale mais a pena do que um tantão. Boa. O diário alimentar, eu vi aqui que alguém falou, acho que foi a Alana, sobre o diário alimentar que ela usa na clínica. Eu também uso, Alana. E é riquíssimo, assim, essa estratégia. Não é uma estratégia para a vida inteira, né? Mas me lembra muito a mandala lunar. Tem algumas mulheres que usam a mandala, tem a ver com ciclo menstrual. Então, o diário alimentar, ele vai te trazer uma consciência maior de como eu estou comendo, os horários que eu estou comendo. Foi o Diogo que fez aquela pergunta, não foi? Aqui em cima, que falou de momentos que Aquela, sente mais aquela, fome ah, do dia. aque- É, aquela do início sobre a relação com a nutrição, a importância. é, Foi, Diogo. Foi, né? Diogo, aí ele trouxe que à noite tem sentido mais fome. Então, talvez o diário alimentar, Diogo, seja bem-vindo no sentido de entender o que você está percebendo de emoções, quais as sensações que seu corpo apresenta, e aí entender também o quanto eu vou comer. O diário alimentar ele te dá todas essas estratégias e ferramentas. Então, o horário que eu estou comendo mais, o horário que eu estou com mais fome, com menos fome, o que está acontecendo no ambiente, como eu estou me sentindo. É um momento de você parar e trabalhar esse autoconhecimento que eu citei. É uma ferramenta incrível, indico muito. Então, gente, disso tudo, o que é muito importante pontuar. Primeiro, a gente precisa ter consciência. Então, tenha consciência de como está a sua relação com a comida. Uns comendo mais, outros comendo menos. Tenha consciência se está ok para você ou não, se precisa melhorar. E se precisa melhorar, trabalhe a ideia da autogentileza. Eu vou trazer gentileza para mim, eu vou entender que essa culpa, talvez, essa cobrança está vindo porque eu estou percebendo. Porque a gente mexeu o tapete, saiu ali a poeira, e aí agora eu fico, ai meu Deus, o que eu faço? Por enquanto não faz nada, trabalha a autocompaixão e o autorrespeito, ok, é isso. E aí, a partir dessa consciência, dessa gentileza, a gente diminui níveis de estresse, porque o estresse atrapalha muito no emagrecimento e na vida como um todo, né? Então, a gente diminui níveis de estresse e aí pensamos em mudanças que vão vir com acompanhamento de profissionais especializados, né? De uma equipe médica, de nutricionista, psicoterapeuta. E aí vem com mais leveza a mudança, percebe? Não vem naquela cobrança, naquela exigência, nisso que a Nath falou, que eu tenho que mudar, eu tenho que ter foco, garra, fé, né? Todos os dias eu tenho que fechar a boca. É algo mais leve, é mais sutil. Eu gosto muito dessa ideia. Eu não estou vendo o que vocês estão falando, mas qualquer coisa pontua aí, Maria Clara, as perguntas. Está Eu travando? tô, eu Carla tô falou que está dando, travando. eu tô dando uma olhadinha. Eu acho que foi Cal que falou que a internet que não tava boa dela. Bom, eu tô dando uma olhadinha aqui nas perguntas e tem algumas coisas interessantes. Deixa eu ver aqui. Não gosto de doce, meu pecado é o café, me seguro para não tomar o dia inteiro. É porque Alana, certeza. é Foi ela que Jandira. falou? Ah, Foi foi a Jandira. Jandira. É. Jandira, o café, ele tem uma ação que deixa a gente muitas vezes ativo, né? Nós temos receptores que recebem a cafeína e que dão uma sensação de bem-estar, muitas vezes deixam a gente proativos. Mas aos poucos, se a gente saturar isso e a gente viciar, a gente perde esses benefícios, começa a ter os malefícios. Então, eu aconselho que você faça um processo de desintoxicação, vai te gerar uma dor de cabeça e tal, mas depois você vai voltar a tomar o café com consciência aos poucos, porque aí você colhe os benefícios do café. Porque demais, ele traz problemas, inclusive cardíacos, tá? Com o tempo. E o efeito rebote é quando você tá sem café, você fica lá, assim, muito, sabe? Com a sensação de que não tá produzindo, cansado. Então, é bom você fazer um detox. Abstinência, né? O Quando eu falo Leandro muito, pergunta. a fome passa. Ah, desculpa, fale. Não, pode falar.
Pode ler essa pergunta. Nath falou, quando falo muito a fome passa, quando danço a fome passa também. Porque são outros prazeres da sua vida, Nath. Falar e Exatamente, dançar. perfeito. O Léo perguntou, Léo, boa noite. Quais as informações são relevantes no diário? Leandro, eu trabalho muito com cada caso, com a especificidade de cada caso. Então, eu tenho ali uns 3 modelos e aí eu faço um combo, né, de pessoa para pessoa. Mas normalmente é data, horário, o que eu comi, como eu me senti, o que estava acontecendo nesse ambiente. É meio que uma análise funcional mesmo, assim, sabe? Entender esse ambiente e entender como eu me situo nesse aqui e nesse agora. Maria Clara, é importante pontuar a diferença de fome e sede, né? Porque tem vezes que eu estou com sede, acho que é fome, como, e aí me embaralha tudo. E às vezes é só sede. Então, eu já vi até algumas dietas bem restritivas que, né, eu não gosto, mas que trazem essa coisa aí de tomar muita água, porque às vezes você está com sede e não fome. É algo que me chamou a atenção nos estudos. Com certeza. Outra questão, só para eu finalizar essa parte de fome emocional, de ansiedade. Então, é muito importante a gente considerar o histórico, né? O histórico da pessoa, o meu histórico. Então, às vezes, por exemplo, eu estou com sobrepeso, mas na minha família o comer está relacionado à abundância. Então, quando eu estou, né, com a minha família, é muita comida. E aí, essa crença, ela tem que ser reprogramada. Por quê? Porque se eu parar de comer, eu vou perder a abundância da minha vida? Será? Percebe que faz esse gancho? E aí a gente tem que rever essas crenças e pensar numa reprogramação de crenças. E o Theta Healing atua com isso de forma assim maravilhosa, né? Então, ao que a comida está associada para mim? Num contexto histórico, social, familiar. Às vezes eu passei fome na infância, eu cheguei perto disso. E aí agora eu preciso comer muito para garantir que não vai me faltar comida. É outro padrão que pode estar presente. Muitas vezes, comer na infância era aquela coisa aconchegante, né? Aquele bolo da que a minha avó fazia, aquela batida que os meus pais faziam para mim. Então, tem todo esse viés afetivo. E aí, muitas vezes, trabalhar uma reeducação alimentar fica comprometido por essas crenças, por essa visão que vem enraizada. Muitas vezes, o comer está relacionado a suprir a sensação de abandono, daquele vazio existencial que todos nós temos. Então, eu tenho um vazio existencial muito grande e eu como para suprir esse buraco que existe aqui dentro. E aí eu como, esse buraco ali nunca vai deixar de existir dessa forma. E isso só piora, porque aí mexe com auto-olhar, né? Mexe com autoconfiança, com todo um quadro de emoções, de autoimagem. Muitas vezes, dificuldades de relacionamentos também. Eu tenho dificuldade de me relacionar, eu faço algo que eu não gostei, chego em casa, o que eu faço? Como muito, ou não como nada. Fico sem comer ali o dia inteiro, porque eu estou muito mal com tudo que aconteceu ali nas minhas relações sociais. O Theta Healing traz também... Estou falando muito rápido, gente? Não? Não, acho que tá ótimo. O Theta Healing traz também a visão de que às vezes a gente come muito para aterrar, para estar aqui na Terra, para ser vista. Então eu como para ser vista, para estar aqui, né? E aí eu ocupo espaço nesse mundo. Eu sou vista, eu sou pertencente. Tem também o lado oposto, que eu como para me esconder de mim. Então percebem que são várias possibilidades, não existe um certo e um errado. Eu estou dando alguns exemplos até da minha prática clínica, mas às vezes o comer, o estar assim, estar gorda é para me esconder e às vezes é para ocupar meu espaço no mundo. Percebe que são 2 contrapontos de um mesmo comportamento alimentar. E com a magreza também. Pode falar. Não, tava respirando. Não? E eu tô gostando. Vai. A questão a questão da infância também. Às vezes, alguns traumas de infância, traumas de faltas afetivas, faltas materiais, elas se correlacionam com o comer, e isso reflete na fase adulta.
questões da adolescência, traumas e vivências da adolescência refletem na fase adulta e isso cola com a comida. Às vezes, por exemplo, eu estava numa festa, estava comendo, estava super bem, me divertindo, e aí estava comendo um chocolate, e aí naquele comer chocolate aconteceu alguma coisa que impactou muito. Então eu já crio uma relação com o chocolate, uma memória afetiva em relação ao chocolate, que não é tão saudável. E aí isso tem que ser trabalhado, reprogramado mentalmente. Ô, Lauritia, desculpa eu te interromper. Eu tô vendo aqui minha mãe falando, inclusive. A gente tá falando sobre um assunto e minha mãe tá falando, insistindo em alimento que diminui a barriga. Ah, sua mãe, Desculpa. Eu vi. Minha mãe tá insistindo sobre o alimento que diminui a barriga. Desculpa. Eu vi Deixa mais eu de uma falar. vez e isso estava na minha mente para responder. Responde. E eu trouxe, e eu acho interessante isso, como a gente está falando sobre um aspecto aqui, que é o aspecto emocional, e o quanto a estética tá aqui presente nesse momento, hein, Laurinha? E eu tô ia achando pontuar impressionante. agora isso. Eu E ia ela pontuar tá, exatamente isso. e ela está insistindo. Ó, eu queria dizer aqui também que, assim, não existe, assim, porque assim, a gente tem que ter cuidado com o posicionamento, porque isso pode influenciar e isso pode trazer, muitas vezes, uma impressão de certo ou errado. No meu ponto de vista, não existe estar certo ou errado ter um objetivo estético, tá? Eu acho que existem objetivos estéticos, tanto é que tem pessoas que, inclusive, fazem lipo, se sentem melhor, que emagrecem, etc e tal. Eu acho que, assim, que não existe que isso seja ruim ou que isso seja bom. Eu acho que é ruim a partir do momento que você só enxerga isso. A partir do momento em que você só enxerga estética. Quando você resume o corpo do ser humano a só estética. Eu acho que existem Exatamente. outras questões muito mais profundas e muito mais positivas e bonitas que precisam ser olhadas também. Inclusive no momento em que a gente está vivendo, que a gente tem que perceber que a imunidade de quem não estava boa quem não estava bem precisou repensar, quer dizer, preciso ter hábitos mais saudáveis, me alimentar melhor, beber mais água, né, e tudo. Então, assim, Nath traz uma questão super legal, assim, barriga é só uma barriga. Por que a gente problematiza tanto a bichinha? Verdade, Nath, mas assim, às vezes o seu entendimento já é um entendimento mais profundo e tá tudo bem. Tá tudo bem uma pessoa querer diminuir e outra não. Agora a gente não pode colocar a estética à frente de tudo, né? Exatamente. Respondendo se existe alimento que diminui a barriga ou não, gente, a gordura abdominal, no caso, a localizada, ela diminui quando a gente diminui o percentual de gordura como um todo. Existem aspectos do biotipo que são genéticos, né? Ou tem gente que acumula mais no braço, tem gente mais na barriga, tem gente na coxa e etc. E aí, nesses casos assim, chega um momento que você já perdeu tudo que você tinha, que tá saudável, e não consegue, entre aspas, né, perder aquela barriga. Aí, realmente, é viável a pessoa repensar se quer realmente ficar com a barriga chapadona ou não. Porque, às vezes, a nutrição, ela... Se você emagrecer mais, até te prejudica, entendeu? Então, talvez Sim. seja necessário você procurar outros recursos que não te prejudiquem. E realmente é um assunto muito delicado exatamente por isso, por não ter, a gente não tem esse certo e errado para todo mundo. Tem essa questão da indústria da moda, da mídia, tem o que é melhor para mim, né? Então, assim, é muito amplo. Você falou de mãe, a minha mãe mesmo, ela fez uma cirurgia plástica na barriga e incrível. E assim, para ela foi muito bom, foi muito importante, inclusive, naquele momento. Mas talvez para mim não seja. E ok, é muito individual mesmo. Exato. Nosso tempo Eu está já retirei. acabando. Eu já retirei uma parte da mama, porque inclusive me doía e aqui. E a minha relação com o meu corpo melhorou muito. Eu me Exatamente isso, a importância incomodava, do sabe? autoconhecimento. Enfim, me senti melhor. É E, isso,
Por isso que eu bati tanto na tecla do autoconhecimento, da teoria focada na compaixão, porque é isso, é corpo, mente, pensamentos e emoções. Então somos um todo. Se eu me conheço bem, eu sei o que vai ser melhor para mim. Independente do outro que vem com muita força às vezes, né? Com seus conselhos e Isso. visões. Deixa eu apontar uma coisa, gente, eu tô adorando os comentários. Um Eu doc também, não eu dá também. para É ler lindo. tudo e responder tudo, porque eu vi aqui que o Leandro falou, Jandira, Giannini, e não Tanta consegui gente. acompanhar. A gente tem só 5 minutos, então o que eu pensei, Maria Clara? Eu ia propor ainda a prática de mindfulness, né? Por E eu acho, favor. que vocês acham de eu colocar a gente coloca no feed dos nossos perfis, para a gente poder finalizar, porque a gente tem 4 minutinhos só. Ah, eu Eu acho que a gente poderia deveria fazer. postar no feed, Bora fazer agora, prática? é? Todo mundo ao Tá, vivo, bora? bora, mas e o tempo? É... Você acha que não dá pra fazer? Eu acho que se cair a gente volta, pode ser? Pode ser. Né? Pode ser? Vamos falar antes, então, da questão do nosso combo, do nosso. Acho que presentear de alguma forma vocês que estão aqui com a gente até o final, né? Então, eu Verdade. e a Maria Clara, a gente pensou no combo, que já falamos lá no começo, um combo de acompanhamento de sessões comigo, psicoterapeuta, e com a Maria Clara Nutri. A gente vai pensar até domingo, já pensamos, num desconto de 35% nesse combo, né? Então, se você quiser uma consulta com a Maria Clara, com essa visão muito gentil com as pessoas e com o corpo, se você quiser também trabalhar em sessões, seja de Teta Healing, constelação familiar, questões relacionadas ao corpo físico, a gente vai dar 35% de desconto para vocês que estão aqui na live. E aí até Fantástico. domingo, é só contar pra gente que estava na live, né? Que a gente vai pensar nesse desconto. E até domingo um desconto de 30% para as outras pessoas. Então, se quiserem compartilhar, tá bom? É uma forma Será de um fazer um prazer. mimo para vocês, né? E, gente, seguinte, vamos fazer rapidinho, então, na prática. Você tá com alimento aí, Maria Clara? Eu tô. Olha o que eu Tá. trouxe. Ah, chocolate. É... Vai ser fácil, moleza. Então a gente vai peguem um alimento aí de vocês, tá? Sim, atendimento online. Alguém perguntou, é online, sim. Gente, sente primeiro a textura desse alimento. Então pega um alimento e sente a textura. Passa a mão nesse alimento e sente, a gente pode até fechar os olhos e perceber como é deslizar a mão nesse alimento. Percebe o alimento. Isso é uma prática de atenção plena, de mindfulness. É a gente perceber o aqui e o agora. E aí agora você vai cheirar o alimento, Maria Clara. O cheiro já tá vindo aqui. Sente esse cheiro. Sente o cheiro desse alimento. E aí agora a gente vai ter um pequeno contato com os lábios. Antes de morder, tem esse contato e percebe qual é a temperatura desse ambiente, como que desse alimento. Qual está gelado, está frio, está quente, está mole já ou A não. temperatura ambiente, tá? Temperatura ambiente. E aí você vai devagar morder esse alimento e sentir ele na boca. Mas não vai mastigar, é só para morder. Morde, sente ele na sua boca. Sente ele no céu da sua boca. E aí vai mastigando aos poucos, percebendo esse alimento. É uma experiência que trabalha todos os nossos sentidos. E aí talvez, gente, em casa, pensar em comer assim. Não é comer nesse ritmo, mas a uma refeição ou outra, eu vou percebendo o alimento aos poucos. E aí quando eu engulo, engole devagar, Maria Clara. Sente todo esse caminho, esse percurso do alimento. Percebe em essência. Ele, Vocês ele observam. tá dissolvendo na boca, Laurinha. E aí você percebe que o gosto fica mais forte, parece que isso potencializa o sabor, potencializa. Então, gente, pratiquem isso em casa. Façam, experimentem.
os alimentos aos poucos, experimentem os seus dias aos poucos, desfrutem o dia a dia. É isso. Se alguém quiser mais informações, tiver dúvidas, falem com a gente. Foi muito bom Gente, muito obrigada por ter terem vocês vocês aqui. Muito aqui. obrigada, Laurinha. Ah, obrigada, Gente, muito adorei. bom. O chocolate que eu comi aqui é cheio de antioxidantes, de polifenóis, vai me deixar feliz. E rica de momentos maravilhosos, tudo com muito amor para vocês. Muito obrigada por tudo. Obrigada.